Fala, turma, e aí, beleza? Professor Gilcinei aqui, ó. Vamos fazer aqui alguns exercícios para a gente ficar preparado para avaliação. Vamos lá então, tá? Exercício 1. O gráfico seguinte representa a função quadrática dada por y igual a menos 3x ao quadrado mais bx mais c. Os valores, respectivamente, de b e c são. Então, é dado aqui o gráfico, como vocês podem ver aqui, ó, nós temos o gráfico. E nesse ponto que eu estou deixando o cursor do mouse, esse ponto aqui é o vértice, né? É o vértice da parábola. Então, assim, o que você vai fazer inicialmente? Primeiro, a gente vai, nesse ponto aqui, a gente tem que destacar aqui as coordenadas do vértice, né? Que é 5 e 50. Então, esse ponto aqui, a gente vai usar ele, tá? E também, nós temos esse valor aqui, ó, na lei de formação da função quadrática, nós já temos o valor de A. Então, vamos colocar aqui quais as informações que nós temos desse exercício. Nós temos o valor de A, que é igual a menos 3, e nós temos um par ordenado, né? Esse par ordenado é o próprio vértice da parábola. E esse vértice tem valores de 5 e 50. Beleza. Bem, o que você faz agora, então? Para achar o valor de B, você pode estar aplicando a fórmula do x do vértice. O x do vértice, xv, é igual a menos b sobre 2a. Agora, com esses valores aí, a gente pode estar substituindo o que nós temos, né? Veja que x do vértice, nós temos, vale quanto? Vale 5. E nós temos também o valor do a. O A vale quanto? Vale menos 3, ó. Então, eu vou substituir agora esses valores aí, ó. Então, vamos lá. X do vértice é 5. Menos. O valor do B é o que eu estou à procura. E aqui eu tenho 2A, né? Então, é 2 vezes. Aí, o A está negativo, a gente coloca entre parênteses. Certo. Vamos continuar nosso cálculo. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho esse menos aqui e esse menos aqui. E menos dividido por menos dá mais. Então, nós vamos ter 5, B, e aqui, ó, 2 vezes 3, né? Dá 6. Agora, a gente aplica aqui uma propriedade, que é aquela que a gente multiplica esses pares aqui, ó. O B multiplica o 1 e o 5 multiplica o 6. Beleza. Vamos lá, então? Vamos lá. Então, aqui, ó, B vezes 1 é B. E 5 vezes 6, 30. Beleza. Então, o B já está encontrado. Para você encontrar o valor de C, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar essa função, essa lei, e vamos substituir os valores. Aí você vai considerar o seguinte. Bem, nesse ponto, o 5 é o valor do x, né? E esse aqui é um 50, viu? E esse 50 é o valor do y. Então, olha, na lei, esse y... Então, você já tem, é o 50. E o x é o 5. O b, você acabou de encontrar. O b vale 30. Então, falta c, né? Vamos encontrar, então, esses valores? Vamos lá. Eu vou escrever mais uma vez aqui, ó. A lei é essa, y igual menos 3x ao quadrado mais bx mais c. Vamos substituir agora. Então, 50... que é igual a menos 3 que multiplica o x é 5, então 5 ao quadrado, mais o b, que eu acabei de encontrar, que é 30, vezes o 5 novamente, mais o c, que eu estou à procura. Vamos fazer as continhas? Então, aqui é 50, 5 ao quadrado dá 25, certo? Então, menos 3 vezes 25... dá menos 75. Mais 30 vezes 5, 150. Mais C. Então, aqui é 50. Aqui vai dar um valor de 75. Mais C. Então, 50. Aí, esse mais 75 vem para cá, o menos 75. Que é igual a C. Logo, C vai ser igual a menos 25. Então, as respostas são essas. O valor de B é 30
e o valor de C é menos 25. Beleza? Questão 1, exercício 1, agora vamos lá para o exercício 2. Exercício 2. Uma bala de canhão é atirada por um tanque de guerra, como mostra a figura, e descreve uma trajetória em forma de uma parábola. Então, nós temos aqui a lei da parábola. Y é igual a menos 3x ao quadrado mais 60. Sendo que x e y são medidos em metros. Aí está pedindo a altura máxima a ser atingida, né, pela bala. Então, a altura máxima da bala vai ser aqui, ó, nesse ponto. Então, você vai ter que procurar quem? O y do vértice. Tá? A altura máxima é o eixo y, que representa a altura. E ela é máxima nesse ponto aqui, ó, nesse ponto. E há uma formulazinha para a gente achar, então. Nós vamos ter que procurar quem? Nós vamos ter que procurar aí o y do vértice. Né? O y do vértice tem uma fórmula para ele, que é menos delta sobre 4a. Então, vamos calcular o delta separado primeiro. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, delta é igual, o valor de b é 60. 60 ao quadrado menos 4 vezes o valor de a, que é menos 3, vezes o valor de c, que é 0. Então, tudo isso aqui zerou, né? Porque tem um zero aqui multiplicando. O delta, então, é igual a 3.600, né? 60 vezes 60, 3.600. Então, vamos lá. Vamos achar essa altura, que é o y do vértice. Então, menos 3.600, que é o valor do delta que eu achei. Isso tudo dividido por 4 vezes o valor de A. E o A, aqui, ó, como nós podemos ver, o valor de A é igual a menos 3. Então, vamos aqui, ó. Menos dividido por menos. Acabamos de ver isso. Isso é mais, né? 3.600 dividido por 4. Você pega aqui o 36 e divide por 4. Não. A gente pode multiplicar. Vamos multiplicar primeiro. Vamos deixar isso aqui. Então, vai ficar 3.600 dividido, né? 4 vezes 3 é quanto? É 12. Vamos fazer agora o seguinte. Vamos pegar esse 36 e dividir por 12 aqui, ó. Isso dá quanto? Dá 3. 3 vezes 100, 300, tá bom? Mais uma vez, eu peguei esse 36 e dividi pelo 12. Deu 3. Aí, como tem dois zeros, ficou 300. Então, a resposta são 300 metros, viu? Bem aqui, ó, nesse ponto, é 300 metros. Beleza? Então, aqui nós aplicamos o y no vértice, tá? Acha primeiro o delta. Depois que você achar o delta, aplica na fórmula e faz as continhas. Só lembra aqui de fazer esse jogo do sinal, viu? Aqui, ó. Esse jogo de sinal é importante, tá? Vamos lá para o exercício 3. Aqui no exercício 3 nós temos assim, ó. Determine a lei da função que o gráfico a seguir representa. Então, a primeira coisa a ser feita aqui é observar esse gráfico e ver quais são os valores que nós temos aqui, ó. Nós temos esse ponto e este ponto aqui, ó. Esses pontos são os pontos em que o gráfico, a parábola, essa linha vermelha, corta o eixo x, né? Nesses dois pontos. São as raízes. Então, as raízes que a gente chama de x1 e x2. Então, x1 é igual a 2. X1 é esse valor aqui, esse 2. E x2 é esse valor aqui, ó, o 6. Tá? Bem, além disso, nós temos esse ponto. Nós sabemos que é o vértice. Então, nós temos aqui as informações do vértice. Que para x é 4 e para y é menos 4. Beleza? Ok. Para você escrever a lei da função, você tem que recorrer aqui ao seguinte. Você vai recorrer a uma lei chamada, uma forma, né? Forma da função quadrática, que é a forma fatorada. Que diz o seguinte, que f de x é igual a que multiplica x menos x1. Esse x1 aqui é a primeira raiz. Vezes x menos x2. Tranquilo. Só mais um detalhe também. Para quem estuda aí, ó, sabe que esse valor aqui que eu estou circulando, que é o f de x, é o mesmo y. Tá bom? Então, nesse par ordenado aqui, você tem o valor de x valendo 4 e você tem o valor de f de x
ou y, que é a mesma coisa, menos 4. Então, nós vamos usar essa lei aqui, essa expressão, para encontrar o valor de A primeiro, viu? Então, vamos lá. Primeiro, vamos encontrar o valor de A fazendo as substituições. Então, f de x aqui é menos 4, que é igual. O valor de A eu não sei. O valor de x é 4, menos o x1, que é a raiz primeira ali, é 2, vezes 4 novamente, menos 6. Vamos fazer as continhas aqui, ó. Menos 4, que é igual a 4 menos 2 são 2. Aqui vai dar menos 2. Então, aqui é menos 4. Então, aqui eu vou multiplicar A e 2 vezes menos 2. Então, isso vai dar menos 4. Né? Então, A é igual a menos 4 dividido por menos 4. A vale 1. Beleza? Se o A vale 1, agora vamos encontrar a lei de formação, né? O último passo é encontrar a lei de formação. Então, a lei de formação. Vou usar essa mesma base aqui, essa mesma expressão para encontrar. Vamos lá, então. Ó, vai ficar assim, ó. F de x, que é igual. Escreve o valor do A, né? Muito bem, você não vai escrever o A, né? Você vai substituir. O A é quanto? É 1. Então, é 1. X menos... Veja que agora eu não estou substituindo o x, eu estou colocando x mesmo, tá? E agora o valor da primeira raiz, que é 2, vezes x menos o valor da segunda raiz. Agora, é só você fazer a multiplicação aqui, ó. X vezes... Deixa eu mudar a cor aqui. Você vai fazer assim, ó. X vezes x, x vezes menos 6. Menos 2 vezes x, menos 2 vezes 6. É isso que você vai fazer. Então, vamos lá. Como aqui é 1... Então, neste caso, você vai multiplicar esses dois fatores, x menos 2 e x menos 6. Só essa multiplicação, tá? Então, x vezes x é x ao quadrado. X vezes menos 6, menos 6x. Menos 2 vezes x, menos 2x. E mais 12, né? Mais 12, porque menos 2 e menos 6 dá mais 12. Joguinho de sinal, viu? Menos vezes menos é mais. Logo, f de x vai ser igual a quanto? X ao quadrado menos 8x mais 12. Encontramos a nossa lei da função, tá bom? Depois você pausa o vídeo, né? Tenta fazer sozinho, ok? Só a dica aqui é que nós usamos essa expressão aqui, ó, 2 vezes, tá? Na primeira vez achamos o A e na segunda substituímos os valores para achar a lei da função, ok? Vamos para o exercício 3. 3 não, 4. Aqui nós temos uma multiplicação das expressões, né, de dois binômios. Então, aqui para multiplicar é bem simples, né? Essa multiplicação ela acontece assim, ó. Esse primeiro valor ele vai multiplicar os dois outros valores do outro termo, o x, né? Depois, nós vamos ter o 2 multiplicando o x e o 2 multiplicando o 3. Então, vamos seguir aqui as multiplicações. Olha só como é simples. Então, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. 2 vezes x, 2x. E 2 vezes 3, 6. Então, aqui fica x ao quadrado, mais esses dois aqui eu posso somar, né? Dá 5x, mais 6. Bem simples, né? Então, vamos fazer aqui com outro aqui, ó. X vezes x e x vezes menos 5. Depois você vai fazer menos 2 vezes x, menos 2 vezes menos 5. Então, agora vamos fazer as multiplicações. Então, x vezes x é x ao quadrado. X vezes menos 5, menos 5x. Agora aqui, ó, tem um menos aqui. Então, menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 5, mais 10. Beleza? Então, esses dois aqui nós somamos. X ao quadrado. Nós somamos porque eles são semelhantes, né? Então, vai dar menos 7x mais 10. É assim que a gente multiplica essas expressões, né? Que são chamadas de binômios. Beleza? A próxima. Aqui na número 5, nós temos que determinar, né? Determine se existirem. E se existirem, é por causa do delta, né? O delta, se ele for negativo, ele não tem raiz real. Mas vamos ver aqui. Determine se existirem os zeros. Zeros é a mesma coisa que raízes. Raízes, tá? Da função quadrática.
Bem, aqui nós temos 3 passos. O primeiro passo que eu vou fazer de vermelho é achar quem? É achar os coeficientes. O A é 1. Bem, esse 1 que está aqui, que você não enxerga, é invisível, tá? O B é igual a menos 12. Ou seja, o número com o sinal dele que está ao lado do x. E o C, que é o termo sozinho, tá? O 35 aqui, ó, mais 35. Certo. Agora, a gente vai ter que utilizar essa fórmula aqui, ó, do delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Agora, vamos fazer as continhas, né? Delta, o valor de b é menos 12, entre parênteses ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 35. Certo. Então, aqui, ó, sempre vai dar positivo, tá? Porque tem um 2 aqui, é quadrado. É uma potência elevada a um expoente 2, par. Então, aqui vai dar 144. Aqui vai dar 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 5, vamos fazer a multiplicação aqui, ó, 35. 4 vezes 35, 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 3 são 12. E 2, 14, né? Então, fica 140. Então, 140, que precisa um 6, 140, tá bom? Então, delta é igual 4, né? 4, beleza. Agora, a gente vai para outra etapa. A outra etapa, nós vamos ter que utilizar, olha, o delta é 4, então eu vou ter duas raízes, né? Duas raízes diferentes. Vamos escrever aqui a fórmula. A fórmula resolutiva diz que x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, certo? Agora vamos substituir, então, os valores aí. Vamos lá. Então, aqui, ó, x é igual menos da fórmula, o b é menos 12, mais ou menos raiz quadrada de 4, o delta que eu encontrei há pouco, e 2 vezes o a. Tá bom. Então, vamos aqui para cima, aqui, ó. X é igual a esse menos aqui e esse menos, né? Se você fizer o jogo de sinal, vai dar mais. Então, 12. Mais ou menos, a raiz quadrada de 4 é 2 e 2 vezes 1 é 2. Certo. Agora, a gente vai dividir. Essa expressão tem um mais e um menos. Isso significa que você vai ter que primeiro fazer uma soma para achar o x1, que é a primeira raiz, e depois o x2. Vamos então achar aqui essas raízes, tá? x1, primeiro eu vou somar. 12 mais 2 dá quanto? 14 dividido por 2 dá 7, tá bom? Agora 12 menos 2 dá 10. 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, nós acabamos de encontrar as raízes aí, tá? Aí a gente costuma colocar assim, conjunto S, é o conjunto solução. Abre chaves aqui, coloca 5, depois o 7. Essa é a nossa resposta, 5 e 7. Beleza? Vamos para a última. Aqui nós temos, né, na sexta, quais são os sinais de A, B e C. Sinais, se é positivo, negativo, entendeu? No gráfico da função. Então, aqui você tem a função. Bem, vamos começar pelo coeficiente A. O coeficiente A, ele manda na concavidade. Se a concavidade é para baixo, então significa o que é concavidade? Isso aqui, ó, concavidade para baixo, assim, ó, ok? Forma aqui um rostinho triste, ok? Um rostinho triste. O Brasil perdeu, gente. Tá bom, tá bom. Então, aqui, ó, negativo, viu? Então, o A é negativo. Depois, a gente vai aqui no C. No C. O C é onde o gráfico, a parábola, corta o eixo Y. É bem aqui, ó. Então, ele é positivo. Ele é mais. Então, C maior que 0. Tá bom? C maior que 0. Falta o B. Para você achar o B, primeiro você precisa localizar um carinha aqui. Esse carinha aqui, ó, o vértice. Tá bom? O vértice. Como ele está desse lado, então, ele significa que vai ter sinais contrários. Um sinal vai ser contrário ao do valor A, ao A. Então, o A é o que aqui? O A é negativo. Então, B será positivo.
positivo, tá bom? Tá entendido isso aqui? Então a gente primeiro acha o vértice. Se ele tiver desse lado, como assim desse lado? Deixa eu melhorar isso aqui, ó. Como assim? Aqui é o y, né? Ó, aqui é o y. Então o y cria aqui uma barreira. Para esse lado, você vai ter sinal contrário do A. E para esse aqui, vou até mudar a cor, vai ter o mesmo sinal do A, viu? Para esse lado de cá, o mesmo sinal do A. Esse ponto, viu? Se esse ponto tiver desse lado, sinal contrário do A. Se tivesse, vou fazer aqui um outro exemplo. Aqui, ó. Vou fazer aqui um exemplo aqui. Se essa parábola tivesse desse lado aqui, ó. A parábola, o jeito que está aí. Vamos localizar aqui, ó. Esse pontinho aqui, ó. Calma aí. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. O vértice, né? O vértice está desse lado. Então, significa que ele tem o mesmo sinal do A. Seria uma outra situação, viu? Uma outra situação. Então, desse lado, só lembrando aqui que quem manda no sinal é a posição do vértice, viu? Do B. Tá bom? Bem, pessoal, espero ter ajudado. Às vezes a explicação é um pouquinho rápida, mas qualquer dúvida aí, só perguntar, tá bom? Espero ter ajudado. Bons estudos e até a próxima, viu?